Quero convidar a igreja, então, a fazer a leitura junto comigo de Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinham em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe nosso coração. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto em que o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, tem uma experiência com Deus, uma experiência espiritual, onde ele vai ver Cristo em glória, em majestade, em poder. Ele vai ver os atributos de Cristo. Ele vai ver não mais aquele Cristo sofredor que morreu na cruz, mas aquele que é vitorioso, aquele que venceu a morte, ressuscitou e tem a chave da vida, do céu, da morte, do inferno em suas mãos. João vai ver Cristo e a majestade de Cristo. Isso é algo poderoso e tremendo para a vida da igreja. João está na ilha de Patmos por causa da perseguição. Ele diz isso. Por causa da perseguição que a igreja vivia. A igreja vivendo, então, um momento de tribulação, de circunstância desfavorável. A igreja sofrendo. E é emblemático, então, a igreja, representada pela pessoa de João, vê a majestade de Cristo. Isso é algo importante para nós, porque todas as vezes que nós enfrentarmos tribulações, perseguições, problemas, nós precisamos nos lembrar do Cristo que venceu, do Cristo que é glorioso, do Cristo que é poderoso, do Cristo que cumpriu o projeto de redenção do Pai, do Cristo que nos salvou, do Cristo que governa a história, do Cristo que é soberano, do Cristo que é o Criador e o Consumador de todas as coisas. Nós precisamos olhar para a pessoa de Cristo e para a sua majestade. E quando nós olhamos para a majestade de Cristo, não vai ter jeito. A nossa atitude será de quebrantamento. Nós iremos nos prostrar para adorar aquele que é digno de receber louvor e adoração. É exatamente isso que acontece aqui nesse texto do verso 9 ao verso de número 20. Nós vamos ver nesse texto que há 3 marcas de um cristão
3 características que é comum a um cristão. E João vai dizer isso no verso 9. Ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João está dizendo que ele é o irmão e o companheiro. Ele é aquele que também está sofrendo como a igreja sofre. Ele também é aquele que reina como a igreja reina. E ele também é aquele que persevera em Jesus, como também a igreja persevera em Jesus. João está trazendo para nós 3 características que identificam um cristão. Um cristão é aquele que sofre por seu Senhor. E bem-aventurado aquele que sofre. Bem-aventurado aquele que é perseguido por causa do seu Deus, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O sofrimento, então, é uma marca cristã, porque a igreja de Cristo está no mundo que é hostil à fé. Ao mundo que deu as costas para Deus. Ao mundo que busca a sua vida de uma maneira a não glorificar a Deus, mas a glorificar a si mesmo. Portanto, a igreja, quando vive em adoração a Deus, testemunhando de Jesus, pregando a palavra de Deus, ela sofrerá a perseguição por isso. Portanto, uma marca comum da igreja em todos os tempos, em todas as épocas, desde o seu início até os dias de hoje, é o sofrimento. Acabamos de ver um vídeo da Junta de Missões Mundiais contando um testemunho de um pastor que estava sendo perseguido, que estava sofrendo por causa do seu trabalho de proclamar o Evangelho, do seu trabalho em conduzir as ovelhas em adoração a Deus. Isso é algo que acontece hoje, mas eu posso dizer que acontece sempre. Sempre aconteceu. Desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje. Portanto, o sofrimento é uma marca do cristão. Eu não estou dizendo aqui o sofrimento que nós temos por causa de outras razões, porque nós sofremos por estarmos no mundo. Nós sofremos muitas vezes com a enfermidade, nós sofremos muitas vezes por conta de outras questões relacionadas à vida do ser humano. O que eu estou dizendo aqui é que o sofrimento que acompanha a vida da igreja é o sofrimento de viver num mundo que é hostil a Deus, onde nós devemos honrar, amar, em primeiro lugar, o nosso Deus. Portanto, esse sofrimento precisa acompanhar a sua vida, a minha vida, porque é a marca daquele que serve a Deus. O mundo se voltará contra nós, porque as trevas, elas não se agradam da luz. Portanto, João está dizendo: eu sou irmão e companheiro de vocês no sofrimento. João está dizendo: eu estou passando a mesma coisa que vocês estão passando. Vocês estão enfrentando a mesma coisa que eu enfrento aqui, exilado na ilha de Pátimos. Muito bem, mas ao mesmo tempo que sofremos por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do testemunho, nós reinamos com Cristo e Cristo reina através de nós. E é interessante a gente pensar que a gente pode pensar em 3 marcas distintas, mas que elas estão intimamente ligadas. E o centro, então, dessa marca é o reino de Deus. É por causa do reino que há o sofrimento. É por causa de reinarmos com Cristo e Cristo reinar por nosso intermédio é que há sofrimento e há perseguição. E a perseguição, então, é um gesto, é a atitude do mundo contra nós. E qual é a nossa atitude diante disso? A perseverança. E a perseverança é a qualidade de nunca desistir, de prosseguir no caminho, por mais difícil que ele seja.
E por que nós não desistimos? Porque nós somos reino. Já fomos constituídos como reino de Deus. Portanto, nós não desistimos de servir e de reinar com Cristo. Portanto, 3 marcas de um cristão no verso 9: o sofrimento, o reino e a perseverança. Mas nós vamos ver 2 motivos para a perseguição contra o cristão. Ainda no verso 9, o texto diz: estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, então, está dizendo que a causa do seu sofrimento, do seu exílio, é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Isso é algo importante aqui. Por quê? Qual é a causa da igreja sofrer perseguição? Pregar, defender, viver a palavra de Deus. Viver uma vida testemunhando de Jesus, demonstrando testemunho de Cristo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quando então vivemos como sal da terra e luz do mundo, nós somos perseguidos. Portanto, nós não podemos justificar muitas vezes o nosso sofrimento como se esse sofrimento é porque somos cristãos, se ele não é fruto ou ocasionado por uma vida que testemunha de Jesus e que prega a palavra de Deus. Por quê eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num tempo, num mundo, numa cultura em que nós somos místicos demais. Então a gente começa a ter um problema e a gente diz: isso é do diabo. É o diabo que nos persegue. É o mundo que persegue. Isso é o diabo. Mas a gente não para muitas vezes para refletir que talvez a causa do nosso sofrimento é a nossa vida de pecado. Estamos desobedecendo a Deus. Não estamos plantando corretamente. Não estamos agindo como cristão. Então, naturalmente, iremos sofrer. Mas não é esse tipo de sofrimento que João está dizendo aqui. Esse tipo de sofrimento é consequência dos nossos erros. O que nós devemos fazer nesse tipo de sofrimento é nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa atitude errada. Porque, na verdade, esse tipo de sofrimento não é porque obedecemos a palavra, ao contrário, é porque nós desobedecemos. Portanto, aquela ideia que muitos têm: eu estou sofrendo, isso é minha cruz. Não, isso não é tua cruz. A tua cruz é negar a si mesmo para viver uma vida para Deus, no mundo que não quer viver para Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. João está dizendo que a causa da perseguição do mundo contra a igreja é quando a igreja vive pela palavra de Deus e testemunha de Jesus. A pergunta que você precisa fazer diante de sofrimentos circunstanciais é: eu estou sofrendo porque eu quero agradar cada vez mais o meu Senhor? Eu estou sofrendo porque eu quero ser o melhor funcionário, mesmo que não haja circunstâncias para que eu seja assim, mesmo que meus colegas de trabalho não queiram ser assim? E aí então eles se voltam contra mim. Bem-aventurado você, porque você está sofrendo, porque quer glorificar o nome de Deus. Você está sendo luz, sal e testemunho numa sociedade corrompida e depravada. Você brilha como estrela no universo, como diz Paulo em Filipenses. Portanto, se é por isso, você é feliz e é bem-aventurado, porque você pertence ao reino, o reino te pertence. Mas se o problema é por causa do seu egoísmo, por causa das inclinações do seu coração, por causa das suas atitudes, por causa do seu sentimento, por causa das suas falhas, não diga que é porque você é um crente que você está sofrendo. Não, porque você está sofrendo não como crente, você está sofrendo como um ímpio.
João está dizendo aqui que a causa do seu sofrimento é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Mas ainda, nós vamos ver então uma experiência espiritual. João está aqui se identificando com os seus leitores. Ele está dizendo a razão do seu sofrimento e agora ele vai contar que no dia do Senhor ele se achou em espírito. Ele diz: no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. João tem uma experiência aqui. É interessante que já no primeiro século, no finalzinho do primeiro século, o dia do Senhor já é identificado aqui. Quando João diz, no dia do Senhor, eu me achei no Espírito, nós poderíamos traduzir isso aqui como, no domingo, achei-me no Espírito. É extraordinário isso, porque já naquele tempo, a igreja tinha consciência que um dia é do Senhor, que no dia do Senhor, Deus precisa ser louvado, adorado, cultuado, e é nesse dia que João tem uma experiência espiritual. É nesse dia que ele tem a visão de Deus das coisas que estavam acontecendo, que em breve ia acontecer, e as coisas que acontecerão mais na frente. Muito bem. Então João tem uma experiência espiritual. Ele tem uma visão. E essa visão, ele vai registrar a partir do verso 12 até o final do livro do Apocalipse. Uma voz fala com João, uma voz forte como a de trombeta. Significa para nós que é uma voz de autoridade, é uma voz poderosa, é uma voz que diz para João, João, escreva para as 7 igrejas. O verso 11 vai dizer isso. Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então uma voz muito forte, com autoridade, com poder, fala com João e diz, João, o que você vai ver a partir de agora, você vai escrever num livro e vai enviar a 7 igrejas. Quando João, então, ouve essa voz, o texto diz que ele volta para ver quem fala com ele. Verso 12 vai dizer isso. Voltei-me para ver quem falava comigo. E a partir de agora, ele vai descrever quem é aquele que falava com ele. Ele vai fazer um retrato, não um retrato físico, porque esse texto é metafórico, ele não é literal, mas ele vai fazer um retrato teológico e espiritual de Cristo. João vai descrever quem é o dono da voz poderosa, quem é aquele que falava com ele, e ele vai dizer que quem fala com ele é o Senhor, e esse Senhor é onipresente. Verso 12 e 13 diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Bem, quando ele volta para ver, ele vê 7 candelabros. Nas próprias palavras de Jesus mais abaixo, no verso 20, o texto vai dizer que os 7 candelabros são 7 igrejas. Está lá no verso 20, veja. Este é o mistério dos 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e os 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então o que João está vendo? João está vendo 7 igrejas. E João está vendo que aquele que fala está entre as igrejas, está no meio das igrejas, está presente nas igrejas. Olha que extraordinário isso.
João está vendo um Senhor onipresente. Ele está no meio das igrejas. Ele conhece as igrejas. E isso vai ficar demonstrado quando ele começar a especificar a vida de cada uma das 7 igrejas. Portanto, essa introdução é importante, porque nós vamos ver o que João está dizendo é: eu conheço vocês. Ou melhor, o que João está dizendo é que Jesus disse: eu conheço vocês. Eu sei do seu sofrimento. Eu conheço as suas virtudes. Eu conheço os seus defeitos. Eu sei a circunstância pela qual vocês vivem. Eu sei onde vocês estão plantados. Eu sei tudo o que acontece na vida de vocês. O que João está vendo é um Senhor onipresente que conhece a sua igreja. O nosso Senhor é onipresente. Mas João ainda está vendo um Senhor que é nosso sumo sacerdote e rei. Esse Senhor que está no meio da igreja é aquele que tem características de um sumo sacerdote e de um rei, porque na visão que João tem, esse Senhor, esse alguém como filho do homem, como diz o texto de Daniel, é alguém vestido com vestes sacerdotais e vestes reais. O texto vai dizer no verso 13: e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Portanto, João está vendo as igrejas, alguém como filho do homem, presente na vida das igrejas, e ele está com uma veste sacerdotal e real. Imagina aí, gente, essa cena, essa visão de João. João está vendo, então, o Senhor, que é onipresente, mas também é sumo sacerdote e rei. Muito bem, João ainda está vendo um Senhor que é divino, santo e eterno. Porque no verso 14 diz: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. O texto, então, está mostrando para nós que essa pessoa que João está vendo é uma pessoa que tem as mesmas características da visão que Daniel tem em seu livro. E é quase que unanimidade entre os intérpretes, os teólogos, seja ele de qual escola ou de qual visão for, é de que estas características simbolizam para um ser que é divino, santo e eterno. Portanto, a visão que João tem é de um Senhor que é onipresente, que é sumo sacerdote, rei, divino, santo e eterno. Muito bem. A visão continua e ele vê que essa pessoa tem olhos como uma chama de fogo. Isso é um indicativo para nós de que ele vê todas as coisas. Ele não apenas está presente, mas ele vê todas as coisas. Ele tem ciência de todas as coisas. Ele é onisciente. O verso 15 vai dizer: seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. João então está vendo alguém que é poderoso, que está com os pés como um bronze numa fornalha e que tem uma voz como o som de muitas águas. É alguém que tem muito poder. É alguém que é onipotente. Ainda ele vai dizer que esse Senhor é soberano. O verso 16: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Nós sabemos, a partir do verso 20, que as 7 estrelas
é indicada no texto como os anjos das igrejas. E aqui a ideia é que os anjos se referem ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Então o texto está dizendo é que esse Senhor tem os líderes na sua mão. Esse Senhor é soberano sobre a igreja. Esse Senhor é soberano sobre tudo que acontece na vida da igreja. O texto vai dizer ainda, e mostra para nós que ele é justo e juiz, e julga por sua palavra, porque a figura que, a imagem metafórica que João vê é agora esse ser com uma boca, e essa boca sai uma espada afiada de 2 gumes. A ideia aqui é alguém que usa uma ferramenta, uma arma de justiça. E nós sabemos, a partir de outros textos, que a palavra é identificada como uma espada afiada de 2 gumes. Então a ideia é, esse Senhor é justo e juiz que julga por sua palavra. Isso é muito importante. Porque nesse tempo que a gente vive, em que as pessoas dizem que nós não podemos julgar nada, precisamos entender que Deus não apenas vai julgar, mas Ele já julga por sua palavra. Essa ideia que o julgamento é apenas no fim é um tanto quanto equivocada, porque somos julgados todos os dias por meio da palavra. A palavra nos julga o tempo todo. A palavra é juiz sobre nós, porque a palavra é a lei, as diretrizes, os mandamentos pelo qual Deus deseja que nós vivamos. Portanto, quando nós quebramos a lei, quando nós desobedecemos a palavra, nós somos julgados por ela. Porque é ela que diz para nós o que é certo e o que é errado, o caminho que devemos trilhar, o caminho certo e o caminho errado. Portanto, como é que Jesus vai julgar? Ele estabeleceu os termos. Ele estabeleceu os termos. Às vezes a gente diz assim, não, mas só Jesus vai julgar porque Ele sabe o que está no meu coração. Ele não vai julgar só porque Ele vê o seu coração. Ele vai julgar porque Ele estabeleceu termos para você. Ele sabe a sua motivação, mas Ele sabe das práticas e atitudes que você tem errado. Portanto, o julgamento é a partir de uma lei estabelecida. Isso é claro na Bíblia. Paulo, por exemplo, dizendo que a geração de Adão até Moisés foi uma geração que morreu mesmo não tendo uma lei, mas morreu por causa do pecado de Adão. Não porque eles cometeram um pecado que transgrediu a lei, mas porque o seu representante federal desobedeceu a Deus e a consequência do seu representante alcançou aquelas gerações até Moisés. Mas a partir de Moisés, o povo de Deus é julgado pela lei, pelos mandamentos que Deus entregou, que Deus deu. Portanto, nós somos julgados pela palavra. A palavra que é uma espada afiada de 2 gumes. Muito bem, o Senhor, Ele é glorioso. Porque no verso 16, na visão que João tem, ele vai dizer que sua face era como o sol quando brilha, em todo o seu fulgor. A face desse ser que ele olha é algo que brilha, é algo majestoso, é algo glorioso. João vai dizer que é como um sol quando brilha, em todo o seu vigor, com toda a sua força. Vocês lembram que quando Moisés resplandecia a glória de Deus e isso era visto em sua face? Vocês lembram disso? João agora está vendo um ser que sua face brilha de uma forma tremenda, como o brilho do sol. João vai utilizando de elementos que ele conhece
para tentar descrever a majestade, os atributos, a beleza, a glória desse ser. Então ele só faz por comparação. Os irmãos percebem? É algo tão extraordinário. É uma pessoa tão fora da nossa realidade, em glória e majestade, que João vai pegar as coisas mais grandiosas que ele conhece e que sabe, para tentar descrever quem é esse Senhor. Ele é glorioso. O texto ainda vai dizer que ele é o Senhor é aquele que deve ser adorado. Quando João então percebe, imagina a evolução da cena. João começa, ele escuta uma voz de autoridade, ele olha para ver, ele vê as igrejas, vê alguém semelhante a um homem, a um filho do homem no meio das igrejas. E ele começa a ver, ele é soberano, ele é rei, ele é glorioso, ele é onipotente, onipresente, ele é majestoso. E quando ele começa a juntar tudo isso, ele percebe, meu Deus, eu estou diante de Deus. Ele cai no chão como morto. Porque diante da glória de Deus, não há ninguém que se mantenha de pé. Diante da formosura, da glória, da majestade de Deus, não há um ser humano capaz de se manter de pé. E João cai como morto. E aí o extraordinário acontece. O texto vai dizer que esse ser tão glorioso toca em João e diz, João, não tenha medo. Não tenha medo. Extraordinário isso. Quando Pedro se deparou com a divindade de Cristo, ele teve medo. Quando os discípulos viram o poder de Jesus acalmando a tempestade, eles tiveram medo. Porque nós temos medo, temor diante de Deus. Mas esse ser toca em João e diz, João, não tenha medo. Isso é extraordinário, meus irmãos. Por quê? Porque por meio de Cristo, eu e você podemos nos relacionar com Deus. O Deus que estava separado, o Deus que se manifestava numa montanha de uma forma tão extraordinária e poderosa. E o povo diz, Moisés, vai você que a gente não quer chegar perto. Esse Deus agora, tão glorioso, se manifestou a nós. E por meio de Cristo, eu e você podemos entrar em relação com Ele sem ter medo. Ele toca em João e diz, não tenha medo. E ele vai dizer, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. O Senhor, então, é aquele que é o Criador e o Consumador de todas as coisas. Esse Senhor, semelhante ao Filho do Homem, diz para João, João, eu sou o primeiro. Antes que tudo existisse, eu já existia. Porque eu sou autoexistente. Eu existo antes de qualquer coisa. Eu sou um ser que existe de eternidade a eternidade. Que não há começo nem fim. Todas as coisas começaram a partir de mim e a partir da minha palavra poderosa. Ele é o começo, mas não apenas o começo, ele é o fim. Isso indica para nós que a história dos homens, a história da humanidade está em suas mãos. Ele é o começo e o fim. A história terá um fim. E esse fim será conforme a vontade daquele que iniciou todas as coisas. Porque ele não apenas começou, mas ele sustenta e governa a história. E terá um fim. Ele é o primeiro, ele é o último. Esse Senhor ainda é o cabeça da igreja. O verso 19 diz, escreva, pois, as coisas que você ouviu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e os 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são
as 7 igrejas. Olha que extraordinário. Nós vamos ver a partir de agora esse ser tão majestoso lidando de uma forma tão linda com a sua igreja. Esse ser que é tão transcendente, ele vai se revelar imanente, próximo, perto, ao ponto de conhecer as qualidades, as virtudes e os defeitos da sua noiva. Isso é extraordinário, porque o Senhor, o Filho do Homem desta visão, ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele tem as 7 estrelas na mão, que são os anjos da igreja. Ele passeia no meio dos candelabros, ele passeia no meio dos candeeiros, ele passeia no meio da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Portanto, meus irmãos, se a gente tentar identificar o que João está vendo, a gente pode simplificar esse texto. E eu quero fazer uma leitura do capítulo 1 com os irmãos de uma forma simplificada. Se a gente fosse ler esse capítulo sem essa linguagem metafórica, como ele ficaria? Eu quero ler com os irmãos. Ele ficaria assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte de Deus Pai, Deus é Espírito, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Criador e o Consumador, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 igrejas. E entre as igrejas o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote e rei, divino, santo, eterno e onisciente, onipotente, tem os pastores em suas mãos, é justo juiz que julga por sua palavra e é cheio de glória. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o Criador e Consumador. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os pastores das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Portanto, o que João está vendo? Ele está vendo Cristo de forma poderosa e gloriosa. Muito bem, diante disso, algumas aplicações de forma muito rápida. Meus irmãos, nenhum inimigo, por mais poderoso que seja, é tão poderoso, tão majestoso, tão glorioso que o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos os inimigos que um dia se levantarem contra você pelo fato de você ser a igreja de Cristo, entenda que por mais poderoso que ele seja,
ele não é mais forte do que o seu Senhor. Portanto, não tenha medo dele, porque aquele que você poderia ter medo, ele tocou em você e disse: não tenha medo. Perceba? Aquele que nós devemos temer é o que tocou em nós e disse: não tenha medo. Portanto, quando a igreja entende a majestade e a glória de Cristo, ela pode enfrentar muitos momentos que gerarão medo no coração, mas isso será superado quando nós olharmos para aquele que tem a história na mão, que é o Criador e Consumador de todas as coisas. Nem a morte, que é o nosso pior inimigo, pode mais nos vencer, porque Ele tem a chave da morte em suas mãos. Portanto, não tem por que vivermos uma vida amedrontados. Ter medo é natural, somos humanos, mas nós não podemos deixar que o medo nos vença, porque nós estamos na mão daquele que é todo-poderoso e que já venceu por nós. Portanto, nós temos que crer nessa verdade e colocar esta verdade em ação. A igreja, certamente, assim como João, estava vivendo um momento de muita aflição e de muita angústia. Mas antes de Deus revelar a João o que ele ia fazer com os inimigos, o que ele ia fazer na história, o que ele ia fazer na vida da igreja, ele se revelou, ele se auto-revelou, ele primeiro se revelou. Isso é algo muito importante. E essa é uma segunda aplicação aos nossos corações. Antes de você querer conhecer como você vai resolver o seu problema, o que vai ser da sua vida, do seu futuro, antes de você querer saber como você vai tomar decisões, o que você vai fazer na vida, você precisa primeiro olhar para Ele. Porque quando nós olhamos primeiro para as coisas, teremos medo, insegurança, incertezas. Mas quando nós olhamos para Ele, para a majestade dEle, quando nós conhecemos de fato quem Ele é, isso vai nos dar certeza para o hoje, convicção para encarar o amanhã e a certeza de que a nossa vida está guardada em Deus. Portanto, antes de conhecer qualquer coisa, conheça aquele que é, conheça o seu Senhor. Isso é extraordinário. A igreja precisa entender isso. Porque antes da gente fazer qualquer coisa para Deus, a gente precisa conhecer quem é Ele. Antes de nós cumprirmos qualquer vocação, a gente precisa conhecer quem é Ele. Antes de ver o que vai ser da nossa vida, o que vamos fazer, quantos filhos vamos ter, com quem vamos casar, qual profissão vamos ter, quantos dias vamos ter na vida, se vamos ter sucesso ou se não vamos ter. Isso tudo se torna irrelevante quando a gente começa a olhar para quem Ele é. E quando a gente entende quem Ele é, a vida fica mais tranquila. Não porque as circunstâncias são tranquilas, mas porque nosso coração se enche de tanta certeza, de tanta verdade, de tanta convicção da verdade de Deus, e isso muda a nossa história. Portanto, quando você estiver ansioso, olhe para quem Ele é, quais são os seus atributos. Quando você tiver medo, olhe para Ele, os seus atributos. Quando você tiver dúvidas, olhe para Ele, para os seus atributos. Quando você estiver sofrendo, decepcionado, quando as coisas não caminharem bem, olhe para Ele.
Ele é suficiente para nos dar uma vida hoje segura. Portanto, uma terceira coisa, se a gente entender que o nosso Senhor é tudo isso que o texto de Apocalipse, no capítulo 1 diz que Ele é, nenhum fracasso, nenhuma perda, ela é definitiva. E por que não? Porque no final da história, quem vencerá é aquele que está daquele que já venceu por nós. Portanto, às vezes a gente vive certas situações em que nós estamos decepcionados, frustrados, nada está dando certo. A igreja estava vivendo assim. Parecia que nada dava certo. Parecia que servir a Deus era ruim. Porque as pessoas se convertiam, viviam para Jesus, adoravam a Jesus e sofriam. Perdiam propriedades e bens. Tinham seus filhos mortos. Perdiam coisas, pessoas. Parecia que servir a Deus não era bom. Mas Jesus aparece para João para dizer: peraí, João, não sou como um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Peraí, João, as promessas que eu fiz eu vou cumprir. Peraí, João, eu não sou alguém que tem desvio de caráter, que promete e não cumpre, que diz mentira. Peraí, João, olha quem eu sou. Eu prometi que vou cuidar de você. Eu prometi que vou dar toda a autoridade no céu e na terra para que vocês vão e façam discípulos. Eu prometi que um dia voltarei para buscar vocês. Eu prometi que vocês não estariam sozinhos e que o Espírito Santo, o Consolador, estaria com vocês, conduzindo, direcionando, lembrando todas as coisas que eu ensinei. Espera aí, João. As coisas estão ruins, mas eu não deixei de ser quem eu sou. E a certeza de que as coisas estão no controle é pelo fato de eu ser quem eu sou. Não há sombra de variação em mim. João, eu sou o autoexistente. Eu sou o imutável. Eu sou o onipotente, onipresente, onisciente. Então, João, para de olhar para as coisas pequenas, porque todas as coisas são menores comparadas a quem eu sou. Por isso, essa introdução é importante demais, porque antes da gente saber o que Deus sabe sobre a igreja, o que Deus sabe sobre o futuro, a gente precisa saber que Ele só sabe dessas coisas porque Ele é. Porque senão, se a gente perder de vista quem Ele é, a gente vai ter dúvidas sobre como tudo isso vai acontecer. E a gente vai querer se agarrar aqui e ali aos acontecimentos da história, aqui e ali, a coisas que são passageiras. Portanto, o capítulo 1 de João é fundamental para que a gente compreenda todo o resto. Muito das metáforas, dos sinais, dos símbolos que João utiliza no primeiro capítulo, ele vai utilizar no restante do livro. Então, compreender que João está vendo Cristo, a sua majestade e seus atributos, vai nos dar certeza quando nós olharmos para coisas tremendas que ainda vai acontecer, mas que Deus já revelou para nós no Apocalipse. Portanto, é necessário saber quem Ele é. E a última aplicação, mas é uma pergunta: você sabe quem Ele é? Você sabe quem Ele é? Se você não sabe quem Ele é,
Eu te convido a conhecer a palavra de Deus, porque é na Bíblia que Deus revelou quem Ele é. Você não precisa mais querer conhecer a Deus como alguém que está tateando no escuro, porque Ele resolveu se revelar a nós. Muitos procuram Deus, sinais do futuro e muitas coisas, mas Deus se revelou a nós. Não precisamos mais de ficar inseguro quanto ao amanhã, porque podemos conhecer o hoje quem Ele é. E conhecer quem Ele é hoje vai fazer com que nós o adoremos. Na verdade, é isso que a gente vai fazer por toda a eternidade. Parou para pensar nisso? João tem um vislumbre de quem Ele é, da sua majestade. Sabe por que a gente vai passar de eternidade adorando a Ele? Porque a gente precisa de uma eternidade para conhecer quem Ele é. Nós precisamos de uma eternidade para processar toda a majestade, formosura e glória de quem Ele é. É por isso que a eternidade é um lugar que não se cansa, não se desanima, não é monótono. Porque na eternidade nós estaremos diante daquele que é a razão de tudo, a razão da vida, aquele que faz tudo acontecer. Portanto, vale a pena ser crente, mesmo diante das maiores dificuldades da vida. Vale a pena ser crente, vale a pena sofrer, porque somos reino. Vale a pena perseverar, não desistir, porque Ele é majestoso, Ele é glorioso. Que Deus nos abençoe.